crianças? Porque também o corpo não é só ele, mas muitos. Então o corpo é o quê? Um só? Não. Muitos. Amém. Pode se sentar. A tia hoje vai contar uma historinha muito importante. Não pode conversar. Não perde a ferramenta. A tia vai contar uma historinha muito interessante. Uma historinha muito legal. Que fala de uma carpintaria. Esse aqui é o nosso carpinteiro, tá? O nosso carpinteiro aqui é tipo para a casinha dele. A carpintaria dele. Ele tá aqui. Então, era uma vez, numa linda carpinteria, havia um carpinteiro com muitas ferramentas. E essas ferramentas, elas começaram a conversar entre si. E começaram uma conversa muito desagradável. Porque elas começaram a conversar quem seria melhor entre elas. Quem poderia ser melhor naquele lugar e na mão do carpinteiro. E o Marcelo começou a falar. Ah, lógico que eu sou o melhor. Eu sou aquele que prega os pregos. Eu sou aquele que prega ali, toc, 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 que faz aquele barulhinho, porque sem os pregos, como que a madeira poderia ficar de pé? Como que poderia fazer os bancos? Como poderia fazer um guarda-roupa, um armário? Não poderia fazer sem o martelo. Poderia, criança? Não. Então o martelo era muito importante. Mas ele se achava muito importante. Mas o serrote logo quis dar a sua opinião. Ah, você, de maneira nenhuma, você é tão importante assim. Você já viu esse barulho? Tá, tá, tá. Que barulho horrível. Barulho ensurdecedor. Ninguém suporta o batido do martelo. A gente quer dormir aquele martelo, fica tá, tá, tá no seu ouvido. É horrível. Você não é o melhor. Eu sim sou o melhor. E um se achando mais e melhor do que o outro. Mas, logo a dona Plana também quis dar a sua opinião. Ah, eu sou a melhor. Eu deixo tudo retinho. Sem mim, como o carpinteiro poderia trabalhar? Os móveis ficariam assim, todos tortos, de uma forma estranha. Já pensou um guarda-roupa todo? Uma mesa torta, pai e mesa torta. Então era preciso a dona Plana. E ela se achava muito importante. Um querendo ser mais importante do que o outro. Que tristeza, né? Eles se achavam. Mas chega a dona Lixa. Não. Claro que não. Eu sou importante demais. Já olharam pra mim? Esqueceram de mim? Eu é que deixo os móveis assim, ó, lisinho. Tudo lisinho, a madeira em perfeita condição. Ai, se vocês não fossem mim, como teria um móvel liso? Eu sim sou a melhor nessa carpinteria. E ficava uma discussão tão chata, querendo ser um cada vez melhor do que o outro. Mas chega a dona Chave de Fenda. Tec, tec, tec. Ah, eu sou tão importante nesse lugar. Eu? Já viram algum móvel sem chave de fenda? Não. Já viram? Não. Sem parafuso? Não. Então, ele é o parafuso. Ele precisa de estar nos móveis. E ele chegou ali querendo ser o melhor naquele lugar. Todos eles queriam ser o melhor. Será que é o melhor, criança? Quem é o melhor para o carpinteiro? As crianças já sabem quem é o melhor? Será que é todos? Ah, não. Ah, o doutor Esquadro chegou. Eu sim sou o melhor. Eu deixo tudo em perfeito estado. Eu sim sou o melhor, tenho certeza disso. Não é, criança, que ele é o melhor? Quem concorda que ele é o melhor? É o melhor? Ah, eu também acho que ele é o melhor. Ele é o melhor, não é o melhor? Não. Será que ele é o melhor na mão daquele carpinteiro para fazer aqueles móveis lindos, maravilhosos? Ele achava que ele era o melhor. E aquela conversa estava muito chata. Só que todas as ferramentas conversaram a noite toda, o carpinteiro tinha ido para casa, mas chegou uma hora que a noite passou, amanheceu.
E o carpinteiro chega novamente. Chegou o carpinteiro para trabalhar. Quando o carpinteiro chegou para trabalhar, ele pegou o serrote, ele pegou o martelo, ele pegou o parafuso, ele pegou a lixa. A tia não entende muito ferramenta não, tem que aprender. Ele pegou o esquadro, pegou também a paina, pegou até o prego. Ele pegou e foi pegando. Pegou a cola, pegou o verniz, pegou tudo para fazer os móveis. E sabe o que aquele carpinteiro fez? Não. Não? Não. Não? Aquele carpinteiro fez o banco da igreja. Muito interessante. Fez o banco da igreja. E aquelas ferramentas ficaram assustadas. E o carpinteiro passou o dia trabalhando e foi embora novamente. E volta as ferramentas a conversar, eu não acredito. Que conversa chata, tudo de novo. Você quer ouvir tudo de novo? Não. Tá muito chato. Mas só que elas conversaram de uma forma diferente. De uma forma agradável. Porque elas começaram a ver como o carpinteiro usou todas elas. Como todas elas foram importantes. Todas elas eram de um tamanho importância. Louvado seja Deus. Até o prego, que era um menorzinho, estranho, mas ele era muito importante. Aleluia, Jesus. Todos foram importantes, todos foram utilizados. E sabe o que significa? Quem será que vai descobrir? O que significa carpinteiro? Quem é o carpinteiro? Crianças inteligentes. Jesus. E quem é as ferramentas? Nós. Todos nós somos a ferramenta. Todos nós somos muito importantes na obra de Deus. Aleluia. Todos nós temos grande valor na casa do Senhor, na obra do Senhor. Todos nós temos grande ministério para o Senhor Jesus. E aquele carpinteiro, aquelas ferramentas, puderam reconhecer. Elas reconheceram que o carpinteiro necessitava delas. E a tia vai chegar. O nosso tema, ele fala sobre o quê? Vinha. Sobre a vinha de Nabote. A vinha de Nabote. E o que diz? Que tinha um rei que se chamava Rei Acabe e uma rainha que se chamava Jezabel. Eles eram cobiçosos, idólatras, invejosos. E sabe o que aconteceu na primeira fase das ferramentas? Na primeira conversa delas, elas guardaram em seu coração as obras da carne. Guardaram inimizade, porfia, guardaram contenda, coisas que não agradam o Senhor Jesus. E elas guardaram no coração de cada uma delas. Por isso que elas discutiam o tempo todo, porque onde não está Jesus, há inimizade, contenda, discussão, a obra da carne. Jesus, ele trabalha no seu ministério de uma forma tremenda, quando nós começamos a deixar o fruto do Espírito entrar em nossas vidas. E essas ferramentas, crianças, elas eram muito importantes para o Senhor, como cada um de vocês que são ferramentas. Essas ferramentas, igreja, é como cada um de nós, muito valiosa, muito importante. E aquelas ferramentas, elas te invejam, elas cobiçavam o dom de cada uma, quem era melhor, quem poderia mais. E se isso entrar em nosso coração, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Não vamos ter como a primeira conversa das ferramentas, deixar em nosso coração entrar em inimizade, porfia, discórdia, desunião. Vamos pedir ao Senhor que seja como segunda fase das ferramentas, que elas reconheçam que uma necessita da outra, que elas reconheçam que uma precisa da outra. Aqui na casa do Senhor temos pessoas que louvam o Senhor, pessoas que têm vários ministérios, vários dons. Vamos pedir ao Senhor que venha continuar abençoando, continuar enchendo do seu Espírito.
Nabote, ele tinha uma vinha, que era herança dos seus pais. Mas Acabe, um homem invejoso, um homem cobiçoso, foi até Nabote e pediu para que ele vendesse aquela vinha, para que ele trocasse aquela vinha, ou vendesse. Nabote disse, não venderei a minha vinha, porque a minha vinha é herança dos meus pais. E Nabote não quis de forma nenhuma vender aquela vinha. E sabe o que aconteceu, criança? Eu acho que vocês sabem o que aconteceu. Nabote foi, ficou lá na sua vinha e volta, Acabe para casa, e ele não se alimentou. E Jezebel percebeu que Acabe não estava se alimentando e pergunta para Acabe por que ele não se alimentava mais. E Acabe vira para Jezebel e conta tudo o que aconteceu. Jezebel, acho que ficou furiosa, olhou para Acabe. Você é rei de Israel? Como pode um rei de Israel, por um simples homem, dizer não? Você é rei? E ela ficou furiosa. Falou para ele, come, se alimenta, que eu te darei a vinha. E ele se alimentou. E Jezebel armou um plano contra a vida de Nabote. Um plano muito mau. Um plano muito ruim. Olha, o que a cobiça pode nos trazer. O que a inimizade, a porfia, a discórdia pode nos trazer. Pode nos trazer umas coisas muito ruins. Porque aquele que planta semente boa, aquele que planta semente ruim, pode semente ruim. E Acabe, ele estava plantando semente ruim. Jezebel, ela estava plantando semente ruim. E naquele momento eles foram, mandaram apedrejar Nabote. Mandaram apedrejar ele. Armaram um plano contra ele e falaram que ele blasfemou contra Deus. E ele blasfemou contra o rei de Israel. E ali armou aquele plano contra a vida de Nabote. E Nabote foi injustamente apedrejado. Porque ele era fiel. Ele guardou a herança. Ele foi fiel e foi apedrejado e morreu apedrejado. Mas Deus, o nosso Deus, é um Deus que vê todas as coisas. Para Jezebel e para Acabe, Jezebel chega para Acabe e diz, vai lá, toma posse da sua vinha. E Acabe foi, Jezebel foi, creio eu que eles estavam ali felizes, achando que tudo ficou por ali. Mas ninguém pode se esconder dos olhos. Aleluia! Glória a Deus! Alguém pode se esconder dos olhos do Senhor, criança? Quando você faz uma coisinha errada lá na sua casa, vou esconder, papai não pode ver, mamãe não pode ver, né, Jonathan? Esconde lá, mamãe não pode ver, papai não pode ver. E Deus? E papai do céu? Papai do céu está, ó, vendo tudo. Papai do céu vê tudo. Papai do céu conhece tudo, conhece os nossos corações, nossos pensamentos. E Deus, não ficando nem um pouco satisfeito com aquilo que aconteceu, Deus envia o profeta Elias. Vai lá, profetiza lá para o rei, diz a ele. E Elias foi obediente, servo obediente, profeta obediente, correu, foi lá até o profeta e diz assim, rei, assim diz o Senhor, mataste e tomaste a herança? Assim diz o Senhor, da mesma forma que mataste, e da mesma forma que morreu Nabote, e os cães lamberam o seu sangue, assim será lambido o seu sangue também. Porque Deus é um Deus justo. Deus é um Deus que faz justiça. Aleluia! E creio eu, pelo que eu entendi, o rei Acabe se desesperou. Ele temeu ali. Ele creu que aquilo ali ia se cumprir. Ele acreditou, porque diz a palavra do Senhor. Sabe o que aconteceu, criança? Vocês sabem o que aconteceu? Que? Ele ganhou uma segunda chance. Ganhou. Vamos ver por que ele ganhou uma segunda chance. O rei Acabe rasgou as suas vestes. É verdade. Cobriu-se com um pano de saco. Glória a Jesus! Glória a Jesus! Glória à palavra de Ele teve Jesus! que se humilhar Aleluia, glória a Deus. perante o Senhor. Ele deitava, deixa eu falar, ai
Sabe o que, criança? Jesus, Ele nos purifica de todo pecado. Quando nós se arrependemos, Jesus nos purifica de todo pecado. Isaías 1:18 diz: ainda que vossos pecados sejam vermelhos como carmesim, se tornará branco como a pura lã. Se tornará branco todos os seus pecados diante dos olhos do Senhor. Quando há humilhação, o Senhor convida nós a nos arrependermos dos nossos erros. E o rei Acabe se arrependeu. E naquele momento que o rei Acabe se arrepende dos seus erros, diz a palavra do Senhor que o Senhor se comoveu, porque o Senhor se comove. Quando um servo ou quando alguém se humilha, Jesus, olha eu aqui, Jesus, eu estou aqui, Jesus me ouve, Jesus me perdoa, para que eu fiz isso? O Senhor, Ele ouve, Ele perdoa. Mas há um problema muito grande nos nossos erros, as nossas consequências. As nossas consequências físicas. Nosso pecado é perdoado, mas sofremos consequências dos nossos erros, consequências dos nossos pecados. E Deus vai lá e diz ao profeta Elias: não vê como o rei Acabe se humilha perante mim? Aí o profeta Elias viu, né, que Deus falou com ele, foi lá e profetizou para o rei Acabe: assim diz o Senhor, não trarei mal aos seus dias, mas trarei mal no tempo de seus filhos. Ele não trouxe mal ao rei Acabe por aqueles dias, mas o rei Acabe, ele pagou as consequências dos seus erros, as consequências das suas falhas, as consequências de tudo que nós fizemos ou fazemos de errado. O Senhor, de alguma forma, vai ter as consequências. Nós vamos